Eu baixei meu CPA pela metade usando uma função que sempre esteve dentro da meta, mas que a gente nunca usou direito. E o mais interessante é que nos dias que eu tive prejuízo nas campanhas que estavam com essa função desligada, a meta simplesmente se recusou a gastar nessa campanha que estava com a função ligada. Você já deve ter visto no título, estamos falando de bid cap. Eu particularmente nunca tinha utilizado estratégia de lance dessa forma e agora eu resolvi testar. Então, eu estou trazendo aqui para vocês os primeiros testes que eu fiz com o estilo de campanha bid cap, que basicamente é estratégia de lance, né? A tradução literal é essa. Então, para quem é mais leigo, é muito simples. Basicamente, bid cap é você selecionar na hora de criar a campanha que você quer pagar um valor máximo por venda. Ou seja, digamos que eu queira pagar R$ 7 por venda. Eu vou lá e coloco R$ 7 e o Facebook entende que eu quero pagar apenas R$ 7 para fazer uma venda. A gente nunca usava isso porque nunca funcionava. Primeiro que ou ele não respeitava, simplesmente gastava mais e o CPA ficava mais alto, ou simplesmente não gastava a campanha. Sempre acontecia uma dessas duas coisas. E quando gastava, nunca funcionava. Eu fiz inúmeros testes, tanto com dropshipping, com infoprodutos, e nunca funcionou. Sempre acontecia esse mesmo fenômeno de não gastar ou de estourar tudo e não vender. Enquanto nas outras campanhas, esses mesmos criativos, essa mesma página vendia normalmente. Então, eu optava por não utilizar. Mas ultimamente tem se falado muito disso e eu suspeitei que provavelmente com a atualização da Andrômeda, com a evolução também ao longo dos anos da meta, porque eu já tinha testado há muitos anos atrás, isso teria evoluído. Então eu vi um pessoal falando isso aí na internet e resolvi testar para ver se está funcionando. Então agora eu vou trazer para vocês aqui 3 produtos que eu estou testando com a estratégia de lance ativada. Então vamos lá, eu preparei aqui um pequeno mapinha aqui para mostrar para vocês o resultado desses 3 produtos. Primeiro eu preciso ressaltar alguns pontos aqui para vocês. Como que eu fiz essa campanha? Eu subi primeiramente 3 criativos que já estavam validados nesse produto. Esse produto é um produto que já estava rodando anteriormente. Aqui no canal até tem vídeo mostrando resultados desse produto, na UTMFI, as campanhas, enfim. E como que eu defini o lance para colocar na campanha? Basicamente, eu peguei o ticket médio do produto. Lembrando que o ticket médio não é o valor que o produto é vendido no front, é o valor que o funil me gera, contando order bump, upsell, enfim. E eu multipliquei por 1,5. Ou seja, se o produto custa 50, eu coloquei o lance de 75. E o orçamento inicial eu coloquei de $100 nesse produto. No caso, R$ 520 mais ou menos aí. Esse aqui é um produto que roda no Brasil, tá? Mas a conta é em dólar, então por isso que eu coloquei dólar aqui para ficar mais fácil. E o que me chamou a atenção para testar essa estratégia é que ela é uma estratégia de escala controlada, ou seja, você consegue manter um resultado meio que previsível. Não é bem previsível, mas é melhor do que as cegas como a gente fazia normalmente. E aqui no primeiro dia, o que aconteceu no primeiro dia dessa campanha rodando? O volume de venda subiu muito, ou seja, começou a ter muita venda, normal, porque os criativos já estavam validados, seria basicamente como se eu tivesse subido outra campanha da que eu já estava rodando normalmente. A campanha empatou no final do dia, ou seja, não deu lucro, né? Acho que deu R$ 14 de prejuízo, eu vou abrir aqui para vocês verem. Ó, esse aqui foi o resultado dela no primeiro dia. Então, a gente teve um CPA de R$ 15, né, no primeiro dia, tá? 586 gasto e no final um ROAS de 1,5, prejuízo porque tem imposto, tem taxa, né? Então ficamos aqui com 14 de prejuízo. Empatou, né? Gastou 500 e perdeu só 14 e empatou. Então esse foi o primeiro dia, só que aqui a gente já tem alguns pontos que eu observei. Eu tenho aqui no meu próprio Instagram, aparece muito anúncio desse mesmo produto para mim, porque eu acesso as páginas, enfim, aparece muito. E começou a aparecer para mim os anúncios da campanha de Bidcap. E eu notei que começou a alternar os anúncios. Então aparecia o Criativo 1, aí daqui a pouco aparecia o Criativo 2, aí aparecia o Criativo 3, aí aparecia o 2 de novo, e daí ficou alternando, ficou aparecendo toda hora criativo para mim. Eu achei isso estranho, porque normalmente aparecia só o que estava mais escalado, só um deles. Tudo bem, eu observei isso, né? No primeiro dia testando a estratégia, né, eu achei isso diferente. Juntamente com isso, começou a ter muita compra direta pelo link da bio do Instagram, que não estava ocorrendo. Muita mesmo. Nesse primeiro dia, a gente teve cerca de 40 compras, mais ou menos, nesse produto, só dessa campanha, né? Mas 70 vendas no geral desse produto. E eu notei que teve cerca de 30 vendas não traqueadas. E não é normal ter tanta venda não traqueada. E, na verdade, foi traqueada, né? Mas não foi de nenhuma das campanhas, foi do Instagram, né? Veio com a UTM do Instagram. Provavelmente estava ciclando os criativos e os usuários estavam, os leads, né? Estavam clicando no Instagram, olhando o perfil. Eu trabalho bem o perfil dos meus produtos. E eles estavam clicando no Instagram, ali no link da bio,
e comprando. Isso não é nenhum machismo, é praticamente uma certeza, porque em um dia tinha 5 vendas não traqueadas, 3 vendas não traqueadas e no outro já tinha 30. Então foi nitidamente algo assim. Antes que vocês venham perguntar, eu verifiquei se estava as tags da UTM-FI, tudo certinho dentro da campanha, estava tudo funcionando perfeito. E mesmo assim, estava vindo as compras do Instagram. E, detalhe, no meu Instagram eu coloco a UTM no link, então eu sei que veio do Instagram mesmo, não é uma venda que não traqueou. Isso, por que eu estou batendo tanto nessa tecla? Porque essa foi uma informação muito relevante que eu acabei extraindo, testando a campanha com o Bidcap ativado. Porque eu acredito que isso não aconteça nem por causa do Bidcap em si, mas acontece porque você está utilizando uma única campanha com todos os criativos dentro. Então a Meta consegue trabalhar melhor aquela campanha. Isso fica de recomendação também, usar o mínimo de campanha possível, porque ela consegue ter a inteligência que ela já mostrou aquele criativo para aquela pessoa e consegue ir ciclando os outros criativos. Pelo menos foi isso que eu percebi aqui nas minhas experiências dos 3 produtos. Segundo dia, o ROI já começou a vir, então aqui a gente teve um ROAS de 1,38 e as vendas não traqueadas aumentaram ainda mais, então de 30 foi para 40 e poucas vendas não traqueadas, todas, ou pelo menos a maioria, com as UTMs do Instagram. E no dia 2 também, é interessante ver que o CPA já caiu de 15 para 10, né? Se você olhar aqui no primeiro dia, a gente teve um CPA de 15 e 3 centavos. E no segundo dia, a gente já teve um CPA de 10,67. Aqui até mostrou o tanto de vendas aqui, ó, 45 vendas, né? E um ROI de 1,38. E no terceiro dia, o CPA se manteve aqui em 11, aqui, né? Nessa faixa, e o ROI aumentou, ou seja, começou a otimizar. Daí desse dia em diante eu estou rodando ela e o resultado dela vem só aumentando. Alguns dias mantém o ROI de 1,50, alguns dias mantém o ROI de 2. Ela oscila um pouquinho, só que eu percebo que ela não gasta todo o orçamento. Eu até anotei aqui, ela não gasta todo o orçamento. Se começar a oscilar demais, se o ROI estiver muito baixo, ela não gasta, simplesmente não gasta. Agora essa campanha já está com cerca de R$ 1.500 de orçamento, mas ela não gasta tudo, né? Tanto que eu vejo algumas pessoas falando para colocar lá em cima, 50 mil, 40 mil, dependendo da tua escala, né? Porque ela não vai gastar, e realmente não gasta, não gasta. Ela vai chegando num ponto ali que ela para de gastar, aí você tem que colocar mais criativos. Aí o que eu fiz? Coloquei mais criativos lá dentro. De 3 eu subi para 10 criativos. E agora já achei mais um que está vendendo bem, inclusive hoje está vendendo bem lá. E os outros ainda não gastou muito. Então, esse foi o produto 1. Agora vamos para o produto 2. No produto 2, eu já vim com a experiência que eu peguei desse primeiro teste. Então, eu já sabia que eu tinha que começar com muito criativo, certo? Esse produto aqui, eu já estava rodando ele há um tempo, há muito tempo, na verdade. Eu já rodo esse produto aqui tem uns 7, 8 meses já. Então, eu já tenho muito criativo dele, tá? Eu tenho aí uns 50 criativos dele. Eu selecionei os 10 que estavam melhor, né? Já pensando nesse ciclo de compra. Em quantas vezes a pessoa teria que ser impactada para receber uma compra? Sem fazer remarketing, apenas com uma campanha, né? Porque impactar com remarketing é uma coisa. Desse jeito que está acontecendo agora é outra totalmente diferente. Já acontece há um bom tempo, né? Do CBO ficar ali mostrando várias vezes para a pessoa, mas eu percebi que depois dessa última atualização tá bem melhor, tá? Lembrando que isso não é por causa do Bidcap, é outra coisa, tá? Mas os dois unidos estão funcionando bem. E coloquei o orçamento inicial de R$ 50. Por que eu coloquei o orçamento de 50? Porque esse nicho, ele é um micro nicho, ele é um nicho que não tem tanta escala. Eu já tentei escalar esse produto de diversas formas. Sempre quando você sobe o orçamento, ele vende nos primeiros dias e depois ele morre. Então, assim, eu meio que desisti, sabe? Quando você desiste de tentar, e deixei ele rodando. E ele tá rodando, ele roda com 100, 150. Às vezes eu chego até 500, dependendo do mês, por dia. E mais que isso ele não aguenta. Aí eu volto. Só que a vantagem dele é que é um nicho que se renova. Então eu deixo lá rodando, não troco criativo, não troco nada. De vez em quando eu mexo lá, tá? Querendo ou não, meio que uma renda passiva ali, né? É um nicho que se renova sempre. E o CPA anterior desse produto era de 10,21, mas o ideal é abaixo de 7. Então ele já não estava muito bem, eu já estava achando ele estranho, né? Aí subi a campanha de Bidcap já com os 10 criativos, e esse aqui foi o resultado já do primeiro dia. Um CPA de 5,11 em 10 vendas, ou seja, o orçamento é aquilo que eu falei para vocês, né, de R$ 50. Ele trouxe ali um CPA de R$ 5 e um lucro de 94, somente nessa campanha, né? E um ROAS de 3,21, um ROI líquido de 2,90 e alguma coisa. Excelente o resultado, né? Para um primeiro teste, primeiro dia. Aqui a gente já percebeu uma coisa muito interessante também. Vendeu em 2 criativos dos 10, os outros não venderam, gastaram muito pouco. Teve um que gastou acho que uns R$ 9 só ali, mas também não vendeu nada. E teve 2 que vendeu muito bem. Inclusive teve um que manteve um CPA de 1,70. Acho que umas 4 compras saiu dele no CPA de 1,70. E teve um outro que também vendeu muito bem, com CPA um pouquinho mais alto, mas
sustentou bem pra caramba. Esses dois criativos eu já tinha testado eles no CBO normal e eles não tinham performado bem. Já com o lance ativado, né, com a estratégia de lance ativada, eles performaram muito bem. Então aí a gente já vê que talvez você forçar a impressão, você deixar o Facebook gastar o tanto que ele quer sem a estratégia de lance, pode ocorrer de você testar o criativo não vender e no final das contas o criativo era bom. Ele só precisava de um controle a mais para que ele possa funcionar. Aí aqui vamos agora para o dia 2. O resultado se manteve igual, um novo criativo vendeu, né? Daqueles um antigo que não tinham vendido também, todos esses 10, apenas um era validado. Os outros 9, eles foram bem, mas em algum momento parou de vender. Eles tinham todos uma coisa em comum, eles venderam alguns dias, em algum momento eles pararam de vender. E o motivo disso eu não tinha entendido, eu achei que o criativo não aguentava escala, né? E basicamente é isso que acontece quando um criativo simplesmente para de vender, quando você aumenta o orçamento, ele não aguenta escala. Pelo menos é isso que a gente acreditava até começar a testar o bidcap, né, o lance ativado aqui. Então, esse aqui foi o resultado do segundo dia. Mesma coisa, CPA de 5,82, gastando um pouquinho também, 46,55, com um orçamento de 50, né? E ROAS de 2,73, margem de 58. Caiu um pouquinho a margem, mas nada que afete, né? E um lucro de R$64. Lembrando que esse produto tem outra campanha que está rodando, né, sempre, então ele fica nessa margem de 150, 200, até R$500 por dia ele dá de lucro, mais que isso é difícil, porque eu não subo muito, né. Do dia 3 em diante, o resultado se manteve. Então, ó, 5,68, 22 vendas aqui, 2,85 de ROAS, né, e ele se manteve assim e tá assim até hoje. Eu tô rodando há poucos dias, tá, eu subi essa campanha tem uns 5, 6 dias, então ele tá se mantendo mais ou menos nisso aí. O ROI muito alto, né? Um ROI bom. Esse produto tem um ROI de 1,90, 1,80, então o ROI está vindo bem mais alto. Eu só desliguei um criativo, né? E as vendas, elas se distribuíram em todos os criativos. De 10, eu desliguei um, ficou 9. Todos os 9 criativos venderam. O que está com CPA mais alto é o que está validado, que está dentro de outro CBO, que talvez alguma coisa a ver com leilão ou simplesmente ele está meio fadigadão já. E um fato interessante é que a campanha, ela distribui melhor o orçamento nos criativos conforme o dia. Ou seja, se um criativo tem potencial de vender naquele dia, ela gasta nele. Se ele não tem, ela não gasta. Tanto que no segundo dia teve um criativo que vendeu, que eu falei que vendeu a 1,70. No terceiro, ele já não gastou. Esse criativo simplesmente não gastou. E no quarto dia, ele já voltou a vender. Ou seja, provavelmente, né, o que o manual da Meta ensina, explica, né, é que ele não tinha probabilidade de vender naquele dia, por público e por algum motivo, e ele simplesmente não gastou. Então, isso que é interessante também em você usar a estratégia de lance. Ele gasta o seu dinheiro com um pouco mais de cautela, né? E ele tem inteligência para saber se um público está ali naquele dia, se o público está mais ativo, se o público está mais propício a comprar, né? Então, com a estratégia de lance, ele utiliza essa inteligência a seu favor para poder gastar o seu orçamento com mais cuidado. E isso também explica alguns criativos não darem escala. A gente pensa que o criativo não dá escala. Só que, na verdade, simplesmente naqueles dias o criativo não vendeu por algum motivo e depois ele voltaria a vender. Tanto que foi o que aconteceu aqui em 2 produtos, não foi só em um, foram em 2. O criativo começou bem, vendeu bem, aí depois 3, 4 dias de prejuízo eu fui e matei. Agora eu coloquei na campanha com a estratégia de lance ativada e esse criativo voltou a performar bem e até melhor do que os outros que estavam validados. Agora vamos aqui para o terceiro produto. O terceiro produto vai ser mais rápido. O terceiro produto, eu vim trazer uma outra observação que eu percebi. Vocês têm ouvido falar, e eu acho que muito sobre isso, que a otimização da Meta agora é por conta de anúncio, não é mais por pixel, apenas por pixel. Agora ela utiliza também a conta de anúncio. Então esse produto aqui é um produto que ainda está instável. Eu estou validando algumas coisas, estou validando funil, estou validando página, estou melhorando ele. Ele é um produto que oscila muito entre o empate e o ROI 3, ou seja, tem dia que ele dá um ROI de 3,90, de 3,50, dá um lucro bom ali, 500, 300 reais no dia, no teste, né, no campanha de teste. E tem alguns dias que ele simplesmente empata, até prejuízo, dependendo do dia. Então, ele ainda está, né, provavelmente criativo, eu ainda estou ajustando algumas coisas. Então, no primeiro dia, a gente testou 8 criativos na campanha, o resultado foi horrível e eu deduzi que provavelmente foi por causa de falta de dados. Então, se você ver, ó, a gente teve aqui 17 de prejuízo, um ROAS de 0,73, né? Um CPA de R$28. Esse CPA aqui, esse produto, na verdade, ele tem um ticket médio um pouco mais alto. Só que o CPA estava muito alto para ele. Um CPA até de 10 a 15 dá para aguentar nesse produto, mas mais que isso não tem como. Aí, eu já deduzi isso.
As outras contas performaram bem porque elas já têm muitos dados. Os 2 primeiros produtos que eu acabei de mostrar estão rodando há meses. Então ele já tem muitos dados, eu já sei os criativos que vendem, eu já tenho o público refinado, então ele gastou já de primeira e teve um resultado bom. Essa campanha nem gastou de primeira, eu subi junto com o produto 2 e ela nem gastou. Por quê? Porque ela ainda está em fase de teste. Eu não sei os criativos que vendem bem nesse produto, né? Eu sei alguns, mas ainda não estão perfeitos, né? Aí eu voltei para a conta que ele começou a ser testado, que já estava rodando há uma semana e meia, mais ou menos. Eu não estou tendo muito tempo para otimizar e tal, então ele estava rodando, simplesmente rodando lá. Então eu subi uma nova campanha nessa conta que já tinha dados, só que com a estratégia de lance ativada e com os criativos, os 8 criativos dentro. E esse aqui foi o resultado, ó. Daí, como esse é um produto que eu estou tentando escalar, porque é um produto novo e tal, eu subi com mais orçamento e subi muito a mão, né? E esse aqui foi o resultado, ó, 30% de margem, um ROAS de 1,66, não está o ideal, né? Mas está muito bom, e um lucro aí de 645. Gasto em anúncio, 1.492. Então, assim, ó, CPA de 13, estava 28, caiu para 13. Os mesmos criativos, o mesmo site, a mesma página, a única coisa que trocou foi a conta de anúncio. Uma conta de anúncio que tinha mais dados, trouxe esse resultado melhor. Então, assim, aqui eu não trouxe nem detalhado as campanhas, porque o que eu quero passar com esse produto é levantar esse ponto, que talvez você tendo mais dados dentro da conta, que você já tendo rodado bastante, o Bidcap vai funcionar melhor. Não digo que não funciona sem dados, mas talvez funcione melhor quando você tem mais dados e a inteligência da meta consiga otimizar baseada nesses dados. Então, a conclusão parcial é que o Bidcap depende de dados, né? A estratégia de lance depende muito de dados. Quanto mais dados tiver a conta, melhor para performar. Não é ideal para validação, vai funcionar melhor na escala, né? Essas aqui foram as observações que eu trouxe aqui. Então, o que eu consegui concluir com essa semana testando aí, essas 2 semanas mais ou menos, testando a estratégia de lance. Primeiro, o Bidcap não é um hack que você vai instalar na tua conta de anúncio, um botãozinho que você vai apertar e simplesmente vai fazer um produto ruim vender, um produto que não tem escala vender. Ele vai te auxiliar sim, mas ele não é nenhum tipo de hack. Ele vai te ajudar basicamente a controlar o risco. Então na escala isso é muito importante. Se você já está rodando o produto há 2 semanas, você sabe mais ou menos o CPA que esse produto tem, você conseguiu ajustar o funil, ele está trazendo lucro, vale super a pena. E se você for parar para pesquisar na gringa, dar uma olhada, você vai ver que é até recomendado que você escale dessa forma. Então você já vai ter o CPA ideal, né, por conta do ticket, você já vai saber o ticket médio desse produto, você vai conseguir colocar um lance que vai gastar e que não vai extrapolar, e você vai ter uma escala mais controlada, mais linear. E nos dias que o produto não for vender, tecnicamente é para a meta não gastar nessa campanha. Pode acontecer dela gastar? Claro que pode, né? Mas, no geral, a meta não vai gastar. Tanto que é o que está acontecendo. Tipo, tem alguns dias que não gasta mesmo. Num produto gasta, no outro não gasta. O que explica isso? Talvez o público e a inteligência da meta. E por enquanto, na minha opinião, para teste, eu ainda prefiro uma campanha normal. Para teste. Por que eu prefiro? Porque eu vou testar mais rápido, vou validar os criativos mais rápido e daí depois, para escalar, eu consigo subir o Bidcap. Posso testar na campanha de Bidcap direto? Posso. Mas o que tende a acontecer? Os criativos ruins não vão gastar. Se tiver todos os criativos ruins, não vai gastar nada, né? Isso é bom para quem tem um orçamento mais reduzido, que não é meu caso. No meu caso, eu prefiro gastar um pouquinho mais para validar mais rápido e escalar mais rápido. Então, se você tem um orçamento um pouco reduzido, compensa você testar. Só que já saiba que se os teus criativos estiverem todos ruins, se a tua oferta estiver ruim, provavelmente não vai gastar nada, entendeu? Ou vai gastar centavos. E você vai ficar ali tendo que subir criativo sem ver gasto nenhum. E para quem tem um pouco mais de experiência, isso nem é tanto um problema. O problema é que, para quem está fazendo meio que na sorte, ainda está aprendendo ali, os dados são fundamentais para que você possa entender o criativo que foi um pouquinho melhor, para você pegar aquele criativo um pouco melhor e transformar ele em uma coisa melhor ainda, mais otimizado, para você otimizar a tua página, para você otimizar a tua oferta. Então, os dados eles são de suma importância. Às vezes você tem que tomar um pouquinho de prejuízo para que você possa ter um resultado bom. Isso faz parte do jogo, né? Na minha concepção. E com o Bidcap, ele meio que te impede de fazer isso, porque ele não gasta. Se tiver todos os criativos ruins, ele não vai gastar. Que é o que aconteceu aqui nesse produto 3. Ele nem tá com os criativos tão ruins, porque ele tá vendendo. Só que os criativos ainda não são o ideal. Eu sei disso porque eu já tenho experiência com escala e eu sei que eu tô vendo, né, que as métricas não estão aguentando. Tem dia que oscila muito, então
acaba que dá para você perceber. E a meta não gastou, simplesmente gastou pouco, né? Perto do orçamento que eu tinha colocado. Isso aí também é um ponto positivo para alguns e negativo para outros. Para mim, eu vou continuar testando normal e depois eu migro para o Bidcap. E uma coisa importante também deixar claro, o lance que você estipula não é uma trava, não é uma garantia, tá? Então a gente via isso muito em 2018, por ali, 2019, 20. A gente via essa estratégia como algo assim: eu coloco o lance e o Facebook me traz esse CPA. Não é assim que funciona. Infelizmente, não é assim que funciona. Aquilo ali serve como um indicativo que você está disposto a pagar. Ele trava em alguns momentos, se for o caso, mas se o criativo estiver tendo muita amostragem, estiver tendo muito interesse, ele entender que aquilo ali tem potencial de venda, ele vai gastar. Então, se você está com, por exemplo, o teu checkout estragado, ele vai continuar gastando igual. Por quê? Não está saindo venda, mas ele está entendendo que tem potencial de sair aquela venda naquele custo, né? Então ele vai continuar torrando o teu dinheiro. Para ele parar, eu acho que ele teria que estourar muito esse lance para daí sim ele realmente parar. Então, eu não fiz esse teste, né? Não tomei tanto prejuízo assim para ver. Mas eu percebi que ele continua gastando normal, independente do que está acontecendo. Se ele entender que é plausível gastar, ele vai gastar. Então, não é como se fosse uma regra da UTM-Fi ou uma automação que trava ali o teu CPA. Não é, tá? Então, isso é importante você saber. Quem já está no mercado há mais tempo sabe disso, né? Mas se você vai testar isso a primeira vez, saiba disso. Então, essa foi minha parcial aqui sobre o Bidcap. Por enquanto, eu vou continuar testando e vou continuar trazendo vídeos como esse aqui no canal, atualizando vocês sobre esses testes. Quem sabe eu posso começar testando já um produto com o Bidcap para a gente ver como que vai sair, né? E eu vou atualizar tudo aqui no canal. Então, se você não é inscrito, se inscreve aí, deixa o like e até o próximo vídeo.